Olá, meninos e meninas do primeiro ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês estejam bem tranquilos dentro de casa, que vocês estejam conseguindo, né, passar por esse momento aí difícil que a gente está passando. Mas é importante a gente sempre manter a cabeça erguida, foco nos estudos, certo? Que é importante nesse momento, né? Então hoje nessa aula de hoje, né, nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos estudando anteriormente, né? É uma continuidade não necessariamente do mesmo conteúdo que nós vamos mudá-lo, porém ela está numa mesma linha do tempo, né, se a gente pode dizer. Em que sentido que eu digo que ela está na mesma linha do tempo? Porque anteriormente a gente viu Esparta, nós vimos Atenas, a formação do mundo grego, nós vimos a importância da democracia, nós vimos a importância de um povo guerreiro, das monarquias, diarquias espartanas. Nós vimos tudo isso. Porém, quando a gente vai em Roma, ela se inicia ali no mesmo período do próprio mundo grego, porém é uma região diferente. Então, a gente está, como eu sempre falo para vocês, né, desde quando a gente estava ali no ano, para os alunos que ainda estão comigo, né, que foram meus alunos ano passado, a gente vai dar um zoom em outro momento agora. A gente estava aqui, ó, focado em um momento, agora a gente vai tirar o zoom e vai para outra, certo? Então, no caso, agora o foco é a Roma antiga. Mais uma vez, o antiga aqui é para a gente lembrar que nós estamos falando da antiguidade. Então, antiguidade aqui antes mesmo antes de Cristo, né? Então, é o período antes de Cristo. Né? Até porque tem uma diferenciação aqui de antigo, porque nós ainda temos a cidade de Roma, o território romano, mas ele não é necessariamente o mesmo dessa Roma antiga. Outro ponto importante de nós estudarmos Roma é nós entendermos quais foram os legados deixados por ele. É claro que nós vamos entender isso ao longo das próximas aulas, mas eu já adianto de mão aqui para vocês a questão do direito romano, que nós usamos até hoje, né, a base do nosso direito, ele é romano. A própria questão do latim, né, as línguas latinas que nós temos aqui, com base no latim, são de origem aqui em Roma. Nós temos toda uma questão das artes também, nós temos a questão de estratégia de guerra que vem muito forte com Roma, até mais que Esparta, certo? Então nessa aula a gente vai ver a formação, os mitos originários, um pouquinho sobre a República também. E na próxima aula a gente vai ver sobre como era de fato essa sociedade, como ela era organizada, quais eram as castas, se tinham castas, quem era mais importante, quem não era, certo? Então bora lá e dar início nessa aula. Bem, acho que dá pra perceber que eu tô com uma roupa diferente, a barba um pouco maior, o cabelo diferente. É porque eu tive um problema com a gravação, né? E a gente sempre posta antes, né? Uma semana do conteúdo vir pra vocês, então só quando eu fui postar o vídeo que eu percebi que tava corrompido o arquivo. Então eu tô gravando aqui por cima mesmo, só dando continuidade pra gente não perder, tipo, eu mesmo não perder tanto tempo, né? E o conteúdo chegar bem pra vocês. Então eu vou partir lá do que eu já tinha passado pra vocês antes, que eu consegui salvar, e continuar a partir daqui, certo? Então vamos seguir lá o conteúdo que é sobre Roma, certo? A Roma Antiga. A localização, então, vocês têm um mapinha aqui, ele não tem português, mas vocês conseguem perceber que Roma está localizada aqui na Península Itálica, ficava perto da Grécia, ali mais embaixo, você pode ler e perceber. Então era um território extenso, era um território perto do mar, então consequentemente ali era uma região mais próspera, né, que os bens que eles implantavam eles conseguiam colher, os animais ali se alimentavam de certa forma melhor também, porque eles conseguiam plantar e tinham acesso a mais água. E o ponto principal aqui é que eles falavam latim, certo? Então o povo romano era o povo, a gente muitas vezes chama eles de latinos até, né? Mas eles falam latim, que é uma língua que a gente usa até hoje, né? Como eu disse anteriormente, naquela primeira parte de outro vídeo, que o latim até hoje a gente usa como um legado romano, né? Então a gente usa no direito, em filosofia, algumas palavras, algumas frases, mas muito mais por conta de uma raiz, né? Algo que a gente trouxe de Roma mesmo, certo? Então vamos lá para a próxima parte. Bem, quando nós falamos da fundação dessas cidades antigas,
é sempre importante a gente lembrar de algo que eu falo para vocês desde as nossas primeiras aulas. Tanto nas online, né, nessa não presencial, quanto nas aulas presenciais. Eu sempre falo para vocês que na antiguidade a gente não diferencia mito de história. Como assim um mito de história? A história, no caso, é o conteúdo, né, a matéria história. Por que a gente não separa e as duas até se confundem, elas são uma só? A gente deve lembrar que na antiguidade os deuses, a religião, essas explicações metafísicas, elas não estavam ligadas à ciência, certo? Mas sim a questão de Deus, enfim, nós já vimos isso muitas vezes, né? Eu estou soando repetitivo, mas é de propósito. Então, como não tem essa diferenciação entre história e mito, o mito se tornou a própria história. Como assim o mito se tornou a própria história? A própria fundação de Roma, nós não temos muitos vestígios, né? Nós temos pouquíssimas coisas. Porém, nós temos um mito fundador, né? Que é uma história que é pouco provável que seja de fato real, mas o fato é que os personagens dessa história, nós temos sim alguns resquícios deles. E esse mito seria o mito da fundação, né? Que vem a partir de Rômulo e Remo, que eles são filhos de Deus e são abandonados aqui na Terra. Eu não vou me estender muito sobre isso, né? Mas eu vou passar no texto para vocês aí, para vocês acompanharem melhor a história deles de fato, certo? Mas eu não vou me estender aqui sobre isso. Então eles são abandonados e a loba cria eles. Então passa-se os anos, eles crescem, os dois acabam tendo um conflito. Rômulo mata Remo e acaba fundando Roma. Né? Então Rômulo tem essa ligação. Roma então vai surgir a partir da ideia desse conflito dos dois e ele vai começar a dominar aquele território, né, a partir de uma monarquia. Monarquia a gente já viu, mas é sempre importante a gente relembrar para não esquecer, né, ainda mais agora que a gente não tá se encontrando tanto, eu sei que é mais difícil mesmo. Roma então ela é dividida por períodos, assim como a maioria dos momentos da história, né? Então o primeiro momento seria o momento da monarquia. Então vocês já sabem o que é uma monarquia, que é o governo de uma só pessoa. Né? A gente tem aqui o contraste com a própria Atenas, né? Que a gente tinha já a democracia, com Esparta, que tinha a diarquia, né? Que mono é de um, né? Monarquia, uma pessoa, e diarquia eram dois, né? Mas a gente já teve essa aula. O importante é isso. No primeiro momento da criação de Roma, lá em 753, né? Mais ou menos, varia muito, né? Mas nós temos o governo de um apenas, né? O governo de uma só pessoa. E é nesse momento que a gente vai chamar de os sete reis lendários. Né? Como assim os sete reis lendários? Eles eram deuses ou não? Não tem nada disso. Mas eles são deuses míticos, míticos no sentido de serem grandes e reconhecidos, mas assim como nós vimos anteriormente, nós não temos a certeza de que eles de fato existiram. Nós temos alguns textos e algumas imagens, mas nós não temos a comprovação de fato. Inclusive, algo interessante que eu poderia até ter comentado no tópico anterior, mas eu vou deixar para comentar agora, é que é o seguinte. Quando a gente viu o mundo grego, nós vimos Tucídides, nós vimos Heródoto escrevendo história de fato, né? Na Grécia, não. A gente não tem um historiador que fez isso, né? Porque a história ela vai surgir ali na Grécia e não em Roma. Então, os registros que nós temos são muito poucos. Eles só vão começar a ser registrados de fato mais pra frente. Então, esse momento de formação dos sete reis lendários, Rômulo e Remo, não é certeza. Quer ver outro exemplo? Ainda voltando no slide anterior, né? Sobre mito e história, vocês devem conhecer muito bem a história do cavalo de Troia, né? O cavalo que foi enviado aos troianos com cretenses lá dentro, e eles invadiram Troia e acabaram com aquele lugar, enfim. Parece meio absurdo, porque é absurdo. Você imagina você ser enganado com um cavalo gigante cheio de homens ali dentro? Se você for pensar um pouquinho, é quase impossível disso acontecer, né? Então, não aconteceu isso de fato, mas é a forma que eles encontraram de dizer que, olha, os troianos não foram tão espertos e caíram numa armadilha. Assim como foi com a questão do Minotauro, que não era um homem com cabeça de bicho, não. Ele era só um tirano, né? E para representar a ameaça que ele era, eles colocaram essa ideia do Minotauro. Certo? Então, a monarquia, ela não vai durar tanto assim, se a gente for pensar desde a formação. Ela vai até o ano 509 a.C., lembrando que quando a gente fala antes de Cristo, ele é decrescente, né? Então ele vai de 509, 508 até chegar no zero e a gente voltar
para o ano 1, né? Ano 1, ano 2 depois de Cristo. Então, mais uma vez, é importante a gente fixar, e vocês fizeram, né, naquela atividade, não avaliativa, né, porque ela não vale a nota, mas aquela atividade de checagem de aprendizagem, eu até fiz uma pergunta dessa, então eu já estou respondendo ela aqui. Repetindo mais uma vez, é para fixar nas nossas cabeças. O momento posterior, então, à monarquia, vem uma das coisas mais marcantes que Roma vai nos trazer. Não é a principal, nós vamos chegar nela ainda, né? Como eu disse anteriormente, essa aqui é a primeira aula ainda sobre isso. Mas que vai ser a questão da república, né? A gente ouve tanto falar disso, nós vivemos hoje em dia numa república federativa. O que significa isso que é uma república? Então vamos lá. República vem do latino res publica, que é a coisa pública. Se a gente pode pensar assim, é a coisa do povo. Ou seja, de certa forma, tudo é de todos. Então esse território que a gente está aqui não é só meu, não é só seu. Mas a gente tem que pensar que ele é nosso, certo? Mas se ele é nosso, quem que vai administrar essa coisa? Quem que vai governar? Quem que vai fazer o quê? Então, pensando no público, né, vão ser eleitos pelo povo, né, vai ter uma votação entre o povo, né, e vão ser escolhidos os senadores, que vão ser as figuras mais importantes da República Romana. Então, senadores, sabe o senador que a gente tem hoje, que a gente vota, né, que ele é importante? Ele começou aqui, essa ideia, então eles eram as pessoas que detinham o poder, certo? Eles eram grandes, eles eram importantes, porque não se tinha um rei, não se tinha um chefe de estado principal, um rei único, que mantinha todos os poderes em suas mãos. Mas esse poder era dividido. A diferença aqui é que não era qualquer um que poderia votar ou ser votado para ser um senador ou para estar na vida pública. Assim como acontecia em Atenas, assim como acontecia em Esparta, né, principalmente em Atenas, não eram todos que eram considerados cidadãos, certo? Por mais que o público aqui hoje em dia a gente possa pensar na atualidade, nessa coisa pública é de todos, não era de todos, assim como em Atenas. Então, somente aqueles nascidos ali em Roma, somente os que falavam latim, né? Você tinha que ser filho de romanos, de pai e mãe, e assim você poderia participar da vida pública. Então, se você tivesse se você fosse algum criminoso, se você fosse um forasteiro, você não faria parte da coisa pública da coisa pública da República Romana, certo? Mulheres também não se aplicavam aqui. É exatamente a mesma ideia do que nós vimos da democracia ateniense. Ela se difere da atualidade, mas ela inicia aqui, certo? Então a gente tem que lembrar sempre disso. O república vem do coisa pública, a coisa do povo, a decisão do povo, tudo do povo pelo povo. E é por isso que a gente vota, certo? Então se a gente for juntar aquela aula de Atenas com essa, a gente entende como funciona, por que nós escolhemos um presidente, por que nós votamos sobre governadores, senadores. Então a gente junta essa coisa pública, nessa res pública, o poder do povo, com aquela democracia representativa, né, onde nós escolhemos alguém para nos representar, certo? Então, nós escolhemos alguém democraticamente para representar a coisa pública. Então, essa é a ideia do nosso presidente, do senador, enfim. Então, na próxima aula, a gente vai ver mais sobre como funcionavam as castas da sociedade, se tinha ou se não, né? Nós vamos entender as dinâmicas, de fato, sociais aqui da República, certo? Então, até a próxima e vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.